Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus queridos irmãos, arrependimento e conversão, eles precisam andar junto. É impossível você ser convertido se realmente não se arrepender dos seus pecados, dos seus feitos e entregar a tua vida para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus queridos irmãos, para que Jacó alcançasse essa estatura de um homem honrado e perdoado, foi necessário passar por um profundo processo de arrependimento e conversão. O enganador, irmãos, de Gênesis precisou ser confrontado pelo Senhor em Betel. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 28, 16 e 17. Disciplinado ao longo dos anos e finalmente quebrantado no Val de Jaboque, como está descrito lá em Gênesis 32, do 24 ao 30, ali Jacó não apenas lutou com um anjo, irmãos, do Senhor, mas consigo mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O seu nome, irmãos, foi mudado porque o seu interior foi tratado, foi trabalhado. Não há honra sem transformação, irmãos, nem transformação sem arrependimento genuíno. Glória a Jesus. Em Atos dos Apóstolos 3, 19, Pedro proclama: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender-se, irmãos, implica mudança de mente, de comportamento, reconhecimento do pecado e da dor sincera por ter ofendido a Deus. Converter-se, irmãos, vai além de sentimentos e mudar de direção também, abandonar o caminho antigo e voltar-se inteiramente para o Senhor Jesus. O texto afirma, irmãos, que essas atitudes resultam no apagamento de pecados. Deus apaga os nossos pecados. Aleluia! E na chegada de tempos de refrigério, irmãos, em nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, revelando que o arrependimento abre espaço para a restauração espiritual produzida pela presença de Deus. Glória a Jesus, que coisa boa! Biblicamente, irmãos, arrependimento e conversão são essenciais para a salvação. Marcos 1,15, Atos 2,38. Mas também fazem parte da vida cristã diária. O crente salvo em Jesus continua sendo chamado a experimentar e confessar os seus pecados e alinhar a sua vida na divina vontade de Deus, e isso implica dizer todos os dias. Lá em Lamentações 3,40 vai nos dizer: enquadriemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Está vendo, irmãos? Glória a Jesus. Também o próprio evangelista João, lá no capítulo 1, do versículo, glória a Jesus, do versículo 7 ao 9, ele vai nos dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, irmãos, enganemos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar os nossos pecados de toda injustiça. Glória seja dada ao nome de Jesus. No entanto, irmãos, Jacó foi sendo transformado ao longo da caminhada. O cristão amadurece quando responde continuamente ao chamado de Deus, ao chamado do Espírito Santo para corrigir rotas e renovar o coração diante de Deus. Em verdade, sempre nos chama a sinceridade diante do Senhor, irmãos, ao arrependimento, né, irmãos? Ou seja, o arrependimento não é sinal de fraqueza, não, espiritual, mas de sensibilidade à voz de Deus e à voz do Espírito Santo.
Quando nos arrependemos e nos convertemos de coração, irmãos, experimentamos o refúgio, o refrigério, a restauração, o crescimento de Deus, irmãos. Deus, ele não rejeita o coração quebrantado, como disse o salmista Davi no Salmo 51, verso 17. Antes, usa-o para formar homens e mulheres de honra. Assim caminhemos, meus queridos irmãos, com temor, com tremor, com esperança, certo de que o arrependimento contínuo conduz ao aperfeiçoamento cristão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, ele vai falar, assim como também o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, vai nos dizer que até que Cristo seja plenamente formado em nós. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.